Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. A justiça manteve preso o policial militar que matou um motorista e baleou uma criança depois de uma suposta discussão de trânsito na Grande São Paulo. No boletim de ocorrência, o PM alegou que agiu em legítima defesa porque se sentiu ameaçado pelo motorista. No velório, parentes e amigos inconformados com a morte de Cleiton Silva, de 38 anos. O mecânico e o policial militar Caio Lopes Raimundo, de 32 anos, se desentenderam no trânsito. Cleiton é um cara de coração gigante, ele não media esforço para atender as pessoas. O mecânico voltava para casa com a mulher, a mãe e o sobrinho de 9 anos. De acordo com uma testemunha, o PM, que não estava de farda, parou a moto na pista para conversar com outro motorista. Cleiton teria buzinado para que liberassem a rua. Depois de dar passagem, ele teria tentado ultrapassar pela direita. A moto e o carro colidiram e o PM disparou 4 vezes. Cleiton morreu no local. A criança foi atingida nas costas e segue internada. O policial militar se apresentou nesta delegacia em Mauá, na região metropolitana de São Paulo. Hoje, durante a audiência de custódia, teve a prisão preventiva decretada e foi levado para o presídio militar Romão Gomes. 4 pessoas foram ouvidas. 2 testemunhas estavam com Cleiton no carro e afirmam que o policial jogou spray de pimenta dentro do veículo. Um amigo do policial disse que o motorista fez uma manobra e derrubou a moto. Em depoimento, o PM declarou que tentou evitar o confronto, mas foi ameaçado e por isso reagiu. Os depoimentos só coincidem num ponto: não houve discussão. A Polícia Civil analisa imagens de 2 câmeras de segurança e aguarda o resultado de laudos da perícia. Ventos de mais de 100 km por hora atingem sul e sudeste do país. O Brasil sai do mapa da fome das Nações Unidas. Presidente Lula pede reflexão a Trump para negociar taxa de 50% aos produtos brasileiros. Na reportagem especial, como o mercado de celulares roubados fortalece o crime organizado. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Em São Paulo, a polícia impediu um roubo a uma farmácia na Zona Sul, graças ao sangue frio de um dos funcionários. Olha como foi. A polícia só foi chamada porque esse funcionário conseguiu enviar uma mensagem a um grupo de moradores e de comerciantes do bairro. A câmera de segurança mostra os funcionários da farmácia já rendidos por 2 assaltantes. Os criminosos estão de capacete para dificultar a identificação. Os 5 trabalhadores foram levados para uma sala da farmácia, que fica numa movimentada avenida da zona sul da capital. Durante o assalto, um dos funcionários da farmácia teve sangue frio para pedir ajuda num grupo de mensagens de moradores e lojistas do bairro. Um dos integrantes desse grupo acionou a polícia militar, que chegou ao local em poucos minutos. Não é apenas um grupo de mensagens. O programa Vizinhança Solidária, ela estimula a cooperação entre a população e a polícia militar na obtenção e na prevenção de crimes. Quando a PM chegou, os criminosos tinham recolhido diversos produtos da farmácia, avaliados em R$14 mil, além de dinheiro e celulares. Os 2 ladrões foram presos. A moto usada por eles tinha placa adulterada. A defesa dos presos não foi localizada. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, 1.089 farmácias foram roubadas ou furtadas no estado nos 5 primeiros meses de 2025. O número é próximo ao registrado no mesmo período do ano passado. Este especialista em segurança de bairros dá dicas sobre o momento certo de pedir ajuda em meio a um assalto. Em primeiro lugar, manter a calma, obedecer todas as ordens do criminoso. Se você vislumbrar algum momento que você tem a certeza absoluta que você vai conseguir mandar uma mensagem, é o momento certo de você fazer isso, curto e grosso, porque os tutores que ali estão já estão preparados para avisar imediatamente as autoridades policiais. Criminosos armados foram flagrados circulando em comboio pela zona oeste do Rio de Janeiro. Essa região é alvo de disputas entre traficantes e milicianos pelo controle dos territórios.
As imagens feitas com um drone mostram o comboio circulando pela zona oeste da cidade. Logo à frente há uma equipe da Polícia Militar. Repare que um dos motoristas pisca o farol. A viatura faz o mesmo e continua parada. Os veículos seguem em movimento. Pelo menos 4 policiais acompanham da rua, mas ninguém é abordado. O comboio para a 3 quarteirões dali e homens armados desembarcam. As imagens foram feitas no sábado no Catiri, na zona oeste do Rio. A comunidade é controlada pela milícia, que teria se aliado ao 3º Comando Puro para resistir às investidas do Comando Vermelho. A área é considerada estratégica, por estar próxima ao conjunto de presídios de Bangu. A Polícia Militar diz que os agentes pediram reforço assim que viram o comboio. Mas, depois de tomar conhecimento das imagens, o comando da PM determinou que os policiais sejam ouvidos pela corregedoria da corporação. A Polícia Civil também investiga o caso. Pouco depois do registro, houve confronto na região. Uma moradora foi atingida por bala perdida, mas sobreviveu. Hoje, 3 suspeitos de fazerem parte do comboio foram presos após troca de tiros com a polícia. 4 fuzis, munição e carregadores foram apreendidos. Ventos de mais de 100 km por hora foram registrados hoje em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mais de 100 mil imóveis ficaram sem energia elétrica na capital paulista e Grande São Paulo. Essa ventania foi provocada por um ciclone extratropical que avança pelo litoral gaúcho em direção a outras regiões do Brasil. As rajadas de vento provocaram muita destruição no litoral gaúcho. Nesta rua, em Imbé, todos os postes caíram. Um deles em cima do carro do Jefferson. Estragou vidro, capô, mecânico, pneu estourou. Funcionários desta empresa usaram uma empilhadeira para segurar a porta. O vento era muito forte e a porta começou a envergar para dentro, né? A fachada de vidro deste prédio desabou com o vendaval. Tivemos alguma interrupção de via, com árvores caídas também, que já foram tomadas providências. E agora nosso grande problema também é a falta de energia. Mais de 390 mil endereços ficaram sem energia elétrica no estado. Em Porto Alegre, os ventos passaram dos 100 km por hora. As fortes rajadas de vento são motivadas pelo ciclone extratropical que passa pelo litoral gaúcho e avança pelo país, se deslocando pelo oceano. A ventania também atinge Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Em Londrina, no norte do Paraná, mais de 53 mil pessoas ficaram sem luz por causa da ventania. Em Florianópolis, o vento arrancou o telhado de um prédio da Polícia Militar. No interior paulista, os ventos também passaram de 100 km por hora. Em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, esta árvore caiu em cima de um ciclista que não se feriu. Em Caraguatatuba, litoral norte, a ventania arrancou o telhado do prédio dos bombeiros. A Marinha emitiu alerta para ressaca e maré alta até quinta-feira, em uma área que vai da costa do Rio Grande do Sul até o litoral paulista. Vamos com a previsão do tempo, porque além da chuva, da ventania, o tempo seco e a baixa umidade do ar são destaques para esse início de semana. Lidiane Sayuri com a gente. Boa noite, Lidiane. O que esperar para os últimos dias do mês de julho? Olha, Edu, ressaca e até uma pequena possibilidade de neve, viu? No Recife, os temporais continuam e no restante do Brasil, a chuva começa a perder força a partir desta terça-feira. Boa noite para você. Mariana, boa noite. E uma ótima noite para você. Hoje, os maiores acumulados de chuva foram registrados nos estados do Rio Grande do Sul e de Pernambuco. Em Porto Alegre, em São Paulo, terça-feira de sol sem chuva. Os termômetros vão até os 15 e os 19 graus. No Rio de Janeiro, chove a qualquer hora. As máximas não passam dos 21. A Marinha emitiu alerta de ressaca para boa parte do litoral da região sul e sudeste até o fim da semana. Aqui no nosso satélite, essas manchas coloridas mostram onde as instabilidades estão concentradas. Amanhã, a frente fria avança e espalha chuva entre o Rio de Janeiro, leste de Minas Gerais e o Espírito Santo. No sul do país, a massa de ar frio e seco mantém o tempo firme e as temperaturas mais baixas. Em boa parte do interior gaúcho e no centro-sul paranaense, chance de geada logo cedo. E nos pontos mais altos da Serra Catarinense, pode nevar.
À tarde, faz até 22 graus em Florianópolis. Em Belo Horizonte, 26. 21 em Campo Grande. Em Natal, 27. E até 34 em Manaus. Tempo delivery. A Divina escolheu a cidade de Caldas Novas, Goiás. Boa noite, Divina. Os próximos dias serão de tempo firme. À tarde, a umidade do ar pode atingir níveis críticos, máximas entre 28 e 31 graus. A Marisa é de Patos de Minas, Minas Gerais. Oi, Marisa. Sol e calor também marcam presença por aí. À tarde esquenta até os 27, 28 graus. A gente espera seu pedido. Pelas redes sociais, poste o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigado, Lid. Inclusive, o temporal que atinge o Recife desde ontem causou alagamentos e provocou a suspensão de serviços na capital pernambucana. Ruas e avenidas com pontos intransitáveis. Em alguns trechos, somente os ônibus e veículos mais altos conseguiram passar. A previsão é de ainda mais chuva para a região metropolitana e para a zona da Mata Pernambucana. A partir desta sexta-feira, os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos poderão ser taxados em 50%. Cristina Lemos, muito boa noite para você. É um impasse diplomático e econômico, né? Que continua. Sem dúvida, Mariana. Boa noite, Edu. Olha, o próprio presidente Trump já disse que não pretende prorrogar esse prazo fatal, que é agora, sexta-feira. E mesmo assim, com pouco tempo até o início da cobrança da sobretaxa, o presidente Lula ainda acredita no diálogo para evitar essa medida. Hoje ele participou da inauguração de uma usina termoelétrica no Rio de Janeiro. A usina tem capacidade de fornecer energia para 8 milhões de casas. A estrutura instalada no Porto do Açu, em São João da Barra, no norte fluminense, é a maior usina a gás natural do país. O presidente Lula anunciou no evento que o governo vai lançar no mês que vem o programa Gás para Todos, para ampliar o acesso ao gás de cozinha. Não é possível que a Petrobras consiga tirar um botijão de 13 quilos, sabe, por R$ 37,00 e a pessoa na sua casa compra 130 ou 140. Então nós vamos garantir que 17 milhões de famílias mais pobres tenham o gás de graça para poder cozinhar o seu feijão e o seu arroz. Durante a cerimônia, o presidente Lula também falou sobre a taxação de 50% à exportação brasileira aos Estados Unidos. A sobretaxa imposta por Donald Trump entra em vigor na próxima sexta-feira, dia 1º de agosto. Mesmo com a proximidade, o presidente ainda acredita em um diálogo para evitar as tarifas. Lula ainda anunciou a criação de uma comissão ultra especial para pesquisar as riquezas do solo brasileiro, os chamados minérios raros, usados em carros elétricos, celulares e equipamentos militares. Interessam aos Estados Unidos nas negociações para o fim do tarifaço. Depois de cumprir a agenda no Rio de Janeiro, o presidente Lula lançou em Brasília medidas para diminuir os impactos do tarifaço sobre as empresas brasileiras. O programa Acredita Exportação vai ampliar o acesso das micro e pequenas empresas a benefícios fiscais, reduzindo os custos das vendas para o exterior. O programa já era desenvolvido antes do anúncio da cobrança de tarifas de 50% a produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos. Mas é apresentado pelo governo como uma forma de ajudar os exportadores que devem ser impactados. E nós não podemos nos deter diante de qualquer tipo de ameaça, interna, externa. Nós temos que trabalhar juntos, construir juntos as saídas necessárias para o Brasil continuar crescendo. Nesta semana, o Ministério da Fazenda deve apresentar ao presidente Lula um plano de contingência, com outras medidas para ajudar os setores impactados pelo tarifaço, como a concessão de crédito para empresas. Todo o empenho agora, nessa semana, é para a gente buscar resolver o problema. Nós estamos dialogando neste momento, pelos canais institucionais e com a reserva. A hora que tiver alguma coisa a ser anunciada, vocês vão ser os primeiros a serem chamados.
Hoje, a Confederação Nacional da Indústria declarou que não existe qualquer justificativa econômica e comercial para o Brasil ter saído de uma posição de piso de 10% para uma impraticável posição de teto de 50%. Sem avanço nas discussões para o fim do tarifaço, o Itamaraty avalia que a retomada das negociações depende da vontade do presidente Donald Trump. O ministro Mauro Vieira está em Nova York e se colocou à disposição para ir a Washington dialogar com o governo norte-americano. Mas Trump não deu sinais de abertura para novas conversas e confirmou a taxação a partir desta sexta-feira. Daqui a pouquinho eu volto com os detalhes sobre a notícia de que o Brasil deixou o mapa da fome. E você vai ver ainda hoje, comerciantes e poder público se unem contra o vandalismo das pichações em São Paulo. Você vai ver a seguir a história comovente de uma cachorrinha que foi resgatada em alto mar. E também o mineiro que foi lutar na guerra e desapareceu na Ucrânia. Família diz que jovem morreu e agora pede ajuda das autoridades. Quatro técnicos do INSS foram afastados por suspeita de participação no esquema de descontos ilegais na folha de pagamento de aposentados e pensionistas. O ressarcimento às vítimas começou na última quinta-feira e mais de 500 mil beneficiários já foram reembolsados. O governo liberou um crédito de 3 bilhões e 300 milhões de reais para garantir esse pagamento. A previsão é de que mais de 1 milhão e 100 mil pessoas sejam pagas até esta quarta-feira. Comerciantes e o poder público se unem contra o vandalismo das pichações. Só nos primeiros 7 meses do ano, em São Paulo, foram registradas mais de 400 queixas. A prefeitura aposta numa tinta anti-pichação para reduzir os casos. O relógio marca quase 11 da noite. Câmeras de segurança registram a movimentação em Suzano, na Grande São Paulo. Um homem faz uma pichação, logo aparece outro. Ele toma um gole do que parece ser uma cerveja, grava a cena e depois decide pichar também. O comércio pertence a esta mulher. Ficamos indignados, né? Porque nós investimos tanto para ter um diferencial aqui na cidade e chegamos a tudo danificado, né? A porta. A polícia ainda procura pelos pichadores. Neste outro flagrante, um cadeirante aparece na imagem e começa a pichar a porta metálica de um comércio em São Bernardo do Campo. Uma pessoa passa, mas não faz nada. A lei diferencia a pichação de grafite ou murais. Uma lei federal enquadra a pichação como crime ambiental e dano ao patrimônio. O pichador pode estar sujeito à pena de prisão e ao pagamento de multa, que pode chegar a 10 mil reais. Infelizmente, tentam ele gravar, né, as suas ações, mostrar como se fosse um troféu. A pena varia aí de 3 meses a 1 ano, salvo quando há outros crimes correlatos, associação criminosa, incitação ao ódio. É o caso de patrimônios públicos tombados, como neste flagrante em Belém. Um jovem aparece rabiscando um dos monumentos da Praça da República, um dos cartões postais da cidade. Ao ser surpreendido pela Guarda Municipal, o rapaz foi obrigado a limpar o local. Este ano, a cidade de São Paulo registrou 461 queixas de pichação, número pouco inferior ao mesmo período de 2024. A queda pode ter relação com uma tinta que passou a ser usada em prédios públicos. Ela dificulta a aderência da pichação e facilita a limpeza. De janeiro a maio, mais de 1 milhão e 700 mil metros quadrados foram pintados com esse tipo de pigmento, volume quase igual ao que foi usado no ano passado inteiro. Pichação é algo sem autorização do proprietário, que polui, que vandaliza, que danifica e que por vezes acaba utilizando de caracteres agressivos, incitando a violência, ao ódio, ao crime. Mais de 1.200 condomínios e apartamentos foram assaltados nos primeiros 5 meses deste ano em São Paulo. Por causa dessa violência toda, cresceu o número de moradores que agora instalam portas e janelas blindadas nos imóveis. Criminosos invadiram 2 apartamentos em um único dia, no condomínio onde esta mulher vive, na zona leste da capital paulista. Ela tem medo de mostrar o rosto. Como no bairro tem muito assalto, furto, e entram em apartamento, a gente decidiu colocar a porta blindada.
Entre janeiro e maio, foram registrados 1.241 roubos e furtos em condomínios residenciais e apartamentos no estado de São Paulo. Nesta fábrica, desde 2020, as vendas aumentam ano a ano. A gente era muito focado só em porta e guarita de condomínio. Hoje ampliou muito, a gente faz muitas portas de correr, de pivotante. As portas são feitas de aço e fabricadas com níveis de resistência diferentes. Esta aqui, por exemplo, é indicada para proteger contra arrombamentos. Já esta, mais reforçada, suporta até tiros de arma de fogo. Apesar do custo elevado, cada vez mais pessoas têm buscado esse tipo de recurso. É um absurdo, porque eu tenho carro blindado, minha porta é blindada, e a gente não consegue mais sair. De a pé você não consegue sair. Uma porta blindada residencial custa de 5 a 15 mil reais. Janelas e vidros também podem receber reforço estrutural. E olha que o Brasil não está mais no mapa da fome. Cristina Lemos conosco de volta. Como é que foi o anúncio, Cris? Muito comemorado, Edu, a marca que o governo Lula esperava para esse mandato. O anúncio foi feito hoje durante um evento das Nações Unidas na Etiópia. Em 2 anos, o governo brasileiro reduziu a insegurança alimentar para menos de 2,5% da população. Jamile já esteve em situação de rua e enfrentou a fome. Às vezes a gente tem casa, mas às vezes também não tem o que comer dentro de casa, aí tem que sair para buscar. Falta um pão, falta um arroz, falta um feijão, mas sempre tem gente que me ajuda. Segundo o IBGE, até o final de 2023, o Brasil havia retirado cerca de 24 milhões de pessoas da insegurança alimentar grave. Agora, o relatório das Nações Unidas mostra que entre 2022 e 2024, menos de 2,5% da população brasileira esteve em risco de subnutrição ou não teve acesso à alimentação suficiente. A saída do Brasil do mapa da fome é resultado de decisões políticas do governo brasileiro que priorizaram a redução da pobreza, o estímulo à geração do emprego e renda, a valorização do salário mínimo, o apoio à agricultura familiar, o fortalecimento da alimentação escolar e o sistema de alimentação saudável. Tirar o Brasil do mapa da fome foi uma das principais promessas de campanha do presidente Lula. Esta é a segunda vez que o Brasil deixa a lista. A primeira foi em 2014. Mas com os efeitos da pandemia de Covid-19, o país voltou ao ranking em 2021. Em conversa com o diretor da ONU para Alimentação e Agricultura, o presidente Lula comemorou o resultado. Você sabe que a luta para acabar com a fome no Brasil é quase que uma missão de vida que eu tenho, é uma profissão de fé. Com mandato de presidente ou sem mandato de presidente, eu serei um soldado mundial na luta contra a fome e a pobreza. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, proibiu o uso de fardas pelos réus militares do Exército durante os interrogatórios de hoje na ação penal que apura a tentativa de golpe de Estado. Eles tiveram de trocar de roupa para a audiência continuar. A maioria dos militares ouvidos faz parte das forças especiais, os chamados kids pretos. As defesas questionaram a proibição, mas o juiz auxiliar do gabinete de Alexandre de Moraes afirmou que a ordem partiu do ministro. Isso foi determinação do ministro relator, na medida em que a acusação é voltada contra os militares, não contra o Exército Brasileiro como um todo. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, os acusados do grupo seriam os responsáveis pelas ações táticas da tentativa de golpe de Estado. Entre elas, monitoramento de alvos e planejamento de sequestros e possíveis execuções do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Os militares negam as acusações. O tenente-coronel do Exército, Hélio Ferreira Lima, afirmou que chegou a produzir documento em que aponta como realizar a prisão preventiva dos ministros do Supremo, mas que o plano era somente uma hipótese. Vale ressaltar também, ele não fala nada de eliminar ninguém, ele não tem nada disso, ele não tem nada de ilegal, na verdade, ele é todo amparado em normas legais. O general Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira afirmou que se encontrou com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas negou que tenha tratado de uma tentativa de golpe. Ele reclamou de tudo, problemas que houve no processo eleitoral,
reclamou até algumas coisas dele próprio, que ele achava que podia ter agido diferente, que poderia ter minorado a sua veemência em algumas coisas. Após os depoimentos, será aberto o prazo para as defesas e para a Procuradoria-Geral da República apresentarem considerações ao processo. Em seguida, os advogados devem apresentar as alegações finais e o julgamento do Núcleo 3 será agendado. Para mais notícias de Brasília, acesse r7.com e a gente se encontra daqui a pouquinho no JR 24 horas. Mariana, Edu. Obrigada, Cris. Em visita à Escócia, o presidente americano Donald Trump fechou acordo com a União Europeia e nesta segunda-feira conversou com o primeiro-ministro do Reino Unido. Trump inverteu o protocolo. Em vez de ser recebido pela autoridade local, o primeiro-ministro britânico é quem foi até ele. O encontro ocorreu no campo de golfe que o presidente americano tem na Escócia. Keir Starmer tenta avançar no acordo comercial com o Reino Unido. Ele conseguiu taxas de 10%, mas espera a isenção para o aço e o alumínio. Ao lado do primeiro-ministro, Trump ameaçou a Rússia. Disse que reduziu de 50 para 12 dias o prazo para um acordo de paz com a Ucrânia e que ainda não viu progresso sendo feito. A Rússia não comentou as declarações. Ontem, Trump anunciou o acordo comercial com tarifas de 15% com a União Europeia para a maior parte dos produtos. Mas aço e alumínio ficaram com taxas de 50%. O bloco deve comprar equipamentos militares dos Estados Unidos e ainda investir 600 bilhões de dólares no mercado americano. O primeiro-ministro da França, François Bayrou, criticou a decisão. Já a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, saudou o acordo. Portugal, Alemanha e Bélgica defenderam a decisão que, segundo eles, traz estabilidade e evita uma guerra comercial com os Estados Unidos. Apesar do anúncio, os detalhes do acordo precisam da aprovação dos 27 países do bloco. Os Estados Unidos também retomaram hoje as negociações com a China, em Estocolmo, na Suécia. O prazo para um acordo vai até o dia 12 de agosto. As duas potências econômicas vivem uma trégua desde a retaliação da China a produtos americanos, que levou o presidente Trump a responder com tarifas recíprocas que chegaram a 145%. E atenção, porque a polícia dos Estados Unidos procura neste momento por um homem suspeito de atirar em 3 pessoas em Nova York. Uma das vítimas é um policial. Vamos às imagens que acabamos de receber. O atirador estaria com um rifle e vestia um colete à prova de balas. Você vê as pessoas saindo com as mãos para cima de prédios da região. O tiroteio aconteceu bem perto desse prédio corporativo que fica no centro de Manhattan. E o prefeito da cidade está pedindo à população que evite a região. Não há, até o momento, informação sobre o estado de saúde das vítimas. Cerca de 180 caminhões de ajuda humanitária entraram hoje na faixa de Gaza. Foi o segundo dia seguido de pausa nos combates. A imagem de Osama al-Hakab, de 5 anos, rodou o mundo como um símbolo da crise humanitária na faixa de Gaza. Hoje, o governo israelense revelou que Osama tem fibrose cística, uma doença genética rara, e que, com o apoio de Israel, ele e a mãe deixaram o território palestino no mês passado para continuar o tratamento na Itália. O Ministério das Relações Exteriores israelense declarou: uma criança doente, uma foto sequestrada, uma mentira que se espalha mais rápido do que a verdade. Também hoje, as forças de defesa de Israel divulgaram novas imagens do que seria a cozinha dos terroristas em túneis de Gaza, com alimentos frescos e até um bolo. Já este outro vídeo da chancelaria israelense mostra uma feira de alimentos em pleno funcionamento na região. Israel suspendeu as operações militares em 3 áreas importantes da faixa de Gaza para facilitar a entrada de alimentos no território palestino. Ontem, no primeiro dia da trégua, 120 caminhões de ajuda humanitária fizeram entregas na região e mais 180 estão na fila de distribuição. Pelo ar, as entregas acontecem desde sábado e países como Alemanha e Espanha anunciaram que vão participar das operações.
O presidente Donald Trump disse hoje que os Estados Unidos vão criar um centro de comidas em Gaza. O americano declarou ainda que o Hamas não quer libertar os reféns e que a guerra contra o grupo terrorista vai ser diferente a partir de agora. O Ministério da Saúde oficializou hoje uma parceria com planos de saúde para diminuir a fila de espera no SUS. Pacientes da rede pública vão poder fazer cirurgias, consultas e exames em hospitais particulares, sem pagar nada. A medida foi apresentada pelo Ministério da Saúde e pela Advocacia Geral da União. A ideia do governo é que as operadoras de saúde paguem parte dos débitos bilionários com o sistema público, oferecendo serviços à população. O valor total chega a 10 bilhões de reais. A meta com a adesão dos planos é abater cerca de 750 milhões de reais em dívidas ainda neste ano. O programa, ele será feito por adesão. E no momento em que há uma adesão, existem desistência de ações, desistência de recursos. Nós contribuiremos com a redução expressiva de um estoque de processos judiciais. A ideia é usar a rede já existente dos planos de saúde para diminuir a demanda no Sistema Único de Saúde. Também vão ser consideradas as prioridades de estados e municípios. Os atendimentos devem começar já em agosto em 6 especialidades: cardiologia, ginecologia, oncologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia. Tem regiões que a oferta de equipamentos de ressonância nuclear magnética, tomografia, toda a parte de imagem, do que a gente fala do diagnóstico à marcha, chega a ser 3 vezes e meia maior no setor privado do que no serviço do SUS. A gente fala agora de um brasileiro nascido em Minas Gerais e que foi lutar na guerra da Ucrânia. Esse soldado está desaparecido. Um colega que está lá no fronte da batalha disse à família que ele morreu em combate. A foto na trincheira com o braço quebrado é o último registro de Gabriel Pereira. Ele estava na Ucrânia havia 4 meses. Na semana passada, véspera do aniversário de 22 anos, a família foi informada de que o jovem morreu em combate. Eu recebi o contato desse amigo dele que me ligou e me informou sobre a morte do meu irmão. A partir daí a gente tentou buscar o máximo de informações, Gabriel era cobrador de ônibus e teria se alistado depois de ver sites de recrutamento na internet que oferecem ganhos de até R$25 mil por mês para defender a Ucrânia na guerra contra a Rússia. Segundo a família, Gabriel assinou um contrato de 3 anos. O governo ucraniano ainda não confirmou a morte de Gabriel. Os familiares também não tiveram acesso ao atestado de óbito ou à documentação dele. Nesta segunda-feira, a Embaixada da Ucrânia reconheceu que o jovem está desaparecido. Por e-mail, a embaixada informa que Gabriel desapareceu no dia 18 de julho e que informações sobre o local da morte ou desaparecimento precisam ser esclarecidas. Procurado, o Itamaraty não retornou nossos contatos. Sem informações, a família pede apoio. A gente sabe que ele não está desaparecido, a gente sabe que ele está morto. Então por que eles não trazem a verdade para a gente? O laudo da perícia confirmou que as 2 amigas que morreram atropeladas na região metropolitana de São Paulo não tinham consumido álcool nem drogas. E o motorista dirigia em velocidade muito acima da permitida, viu? Mais de 3 mil pessoas morreram em acidentes de trânsito só no primeiro semestre no estado. De acordo com o laudo da perícia, o motorista Brendo dos Santos, de 26 anos, dirigia a 108 km por hora no momento do atropelamento. O carro tinha modificações que aumentaram a potência do motor. O limite no local é de 60 km por hora. As imagens mostram as amigas Isabela Regis e Isabelle Costa, de 18 anos, atravessando na faixa de pedestres quando foram atingidas. Elas estão entre as mais de 3 mil pessoas que morreram no trânsito entre janeiro e junho no estado de São Paulo. 659 eram pedestres. Foi aqui, nesta avenida movimentada em São Caetano do Sul, que as 2 adolescentes foram atropeladas. O motorista, que responde por duplo homicídio duplamente qualificado, já tinha 71 pontos na carteira de habilitação e 12 multas por excesso de velocidade. A expectativa é que ele vá a júri popular, mas o processo depende de um laudo complementar.
Ele sabia o que fazia e sabia que colocava pessoas em risco ao andar em alta velocidade numa via que temos bares, farmácias, padarias. Cometeu um duplo homicídio com 2 qualificadoras. A qualificadora do motivo fútil e da circunstância que dificultou ou impediu a defesa das vítimas. A defesa do motorista pediu a realização de laudos toxicológicos das vítimas que deram negativo. Está claro nas imagens dos vídeos longos que se mostra elas conversando, elas prestando atenção no movimento, elas se preocupando, olhando para poder ver se é possível atravessar aquele momento. Os advogados de Brendo não se manifestaram sobre o laudo. O motorista está preso desde o dia do atropelamento. Se condenado, pode pegar até 24 anos de prisão. Pesquisadores registraram a presença de onça-pintada em matas do Rio de Janeiro. Foi no Parque Estadual da Serra da Concórdia, em Valença. A espécie não era vista na região havia 50 anos. Uma caminhonete ficou destruída depois de atolar numa praia em Salinópolis, no Pará. O veículo ficou preso na areia depois que a maré subiu. A caminhonete só foi retirada horas depois. A Polícia Federal destruiu 16 dragas usadas em garimpos ilegais na cidade de Jutaí, a 750 quilômetros de Manaus. Barcos, motores e mais de 4 mil litros de combustível foram apreendidos. A operação tenta interromper a mineração ilegal na região. Ninguém foi preso. 3 adolescentes foram resgatados em uma embarcação encalhada no litoral sul de Sergipe. Os jovens foram tirar fotos, mas ficaram presos depois que a maré subiu. Eles foram socorridos e passam bem. Está preso em São Paulo um suspeito de comandar o tráfico de drogas no interior do Ceará. Ele ainda teria intimidado e ordenado a expulsão de moradores. Cerca de 2.000 pessoas já deixaram o local por medo dos criminosos. O homem de 25 anos não teve a identidade divulgada. Ele é apontado como responsável por ameaças a moradores do bairro Iraponga, na cidade de Morada Nova, a 140 quilômetros de Fortaleza. Esse criminoso ele já responde por 3 homicídios, 2 roubos, tráfico de drogas, receptação e também por integrar organização criminosa. Os investigadores acreditam que a presença da polícia no distrito fez com que o suspeito mudasse de estado. Ele já era monitorado havia pelo menos uma semana. O Iraponga está no centro de uma disputa de integrantes de uma mesma facção, que lutam pelo domínio do tráfico de drogas. Ameaçadas, quase 2.000 pessoas deixaram o local, o que deixou o distrito com ruas e casas vazias. O problema foi mostrado ontem com exclusividade pelo Domingo Espetacular. Cada família que saía era assim um termômetro, a próxima é a minha que vai ter que sair. Nas últimas semanas, a Polícia Militar reforçou o patrulhamento na região. A nossa intenção é manter esse policiamento enquanto essa situação se perdurar e, logicamente, buscar, dentro das condições da estrutura da Polícia Militar, um reforço de policiamento no futuro aí permanente. E as autoridades brasileiras tentam há anos resolver um problema crescente: a epidemia de roubos e furtos de celulares. Em um ano, foram quase 1 milhão de casos. Um dos principais desafios é combater a receptação dos aparelhos. Comprar telefones roubados pode parecer inofensivo, mas tem um papel crucial no fortalecimento do crime organizado. Na reportagem especial de hoje, vamos mostrar como criminosos negociam esses aparelhos em feiras clandestinas e até levam tudo para o exterior. Um delegado em São Paulo. Um atendente de sorveteria no Distrito Federal. Um instrutor de autoescola no Rio Grande do Sul. 3 vidas perdidas pelo mesmo motivo: roubo de celular. Em 2024, foram 21 mortes só no estado de São Paulo. Entre janeiro e maio deste ano, foram 7. O telefone celular, ele tem toda a nossa vida nele. Ele tem aplicativos bancários, fotos que eles podem utilizar para fazer extorsões, dados sensíveis, documentos que eles podem utilizar para a prática de outros crimes. O celular é hoje o produto mais visado pelos ladrões no Brasil. Um aparelho pequeno que todo mundo usa e de alto valor agregado para o crime. Mas a principal explicação para essa epidemia de roubos é a facilidade para encontrar quem compra esses telefones. A gente sabe que pode ser, né? Pode ser roubado.
Este rapaz já comprou 2 celulares usados. Ele não teve problemas, mas sabe que nem sempre é assim. Já aconteceu, uma amiga minha que comprou um celular, deu um celular bloqueado para ela. No caso, deve ser celular de furto, né? No ano passado, mais de 900 mil aparelhos foram roubados ou furtados no Brasil. Apenas 1 em cada 12 foi recuperado pelas autoridades. Depois de roubados, os celulares têm destinos diferentes. Desbloqueados são usados para crimes financeiros ou golpes. Os bloqueados, geralmente, são levados para as centrais de desbloqueio. Nos 2 casos, a maior parte dos aparelhos é negociada na internet, em lojas clandestinas e até em comércios legalizados, junto com telefones regulares. Os mais modernos também são enviados para o exterior, principalmente para países da África e da Ásia. O comércio clandestino é feito livremente nas chamadas feiras do rolo, como essa na capital paulista. Quem tá saindo isso aí? Não, tô pedindo mais 200 reais, mano. Tá zero, mano. Não deu nenhum não, pô. Algumas lojas oferecem o serviço de desbloqueio, mesmo sem a nota fiscal. Você desbloqueia celular? Desbloqueia ambos. É 120, meu amigo. O que muita gente não sabe é que comprar um aparelho roubado é crime de receptação. Se for para uso próprio, a pena varia de 1 mês a 1 ano. Se for para comercializar, a pena vai de 3 a 8 anos de prisão. Em 2023, o Ministério da Justiça lançou o aplicativo Celular Seguro, que permite bloquear o aparelho cadastrado. Desde 2023, foram disparados mais de 150 mil alertas de bloqueio por roubo, furto e perda. Também dá para consultar se um aparelho está irregular. É muito importante frisar que a simples não existência de restrição no cadastro não quer dizer, não retira do cidadão a responsabilidade de exigir uma nota fiscal. Enzo já teve 5 celulares roubados. Os primeiros casos aconteceram na adolescência, na saída da escola. Com medo, ele até parou de estudar. Decidi por mim mesmo abandonar a escola. Falei, não consigo sair, não estou me sentindo seguro, eu estudava à noite. O último roubo, há 7 meses, foi o pior. Eu errei pelo menos a senha ali umas 3 vezes. Com medo de tomar um tiro, com medo de morrer, passando a vida toda na cabeça. Agora, Enzo quer cursar psicologia para ajudar quem passou por traumas como ele. E questiona, vale a pena comprar um celular de origem duvidosa? E se você está comprando o celular hoje que uma pessoa morreu para outra tirar aquele celular à força? Você paga barato para ter um produto sujo de sangue. Alerta permanente. E agora a gente vai mostrar para você um daqueles casos que aquecem o coração. Uma história de maus tratos a uma cadelinha e que terminou bem graças à ação de um piloto de barco no Paraná. Você vai conhecer a Serena, que foi resgatada no meio do mar, desesperada. Ela já estava a 7 quilômetros da costa. Olha só o que eu achei aqui, né? Um flagrante cheio de emoção. Mas é muita sacanagem, né? Vem. Ó, coitadinho. O próprio barqueiro gravou a imagem de uma vira-lata tentando sobreviver em alto mar. Que dó, hein? Estava a 4 milhas náuticas da praia, cerca de 7.400 metros. Foi o Renato quem gravou o vídeo. Ele navegava de Paranaguá com destino à Ilha das Gamelas, em Guaraqueçaba, litoral do Paraná. Eu fiquei assustado, nunca vi, né? Navegando há anos aí nesse mar, né? E nunca me deparei com isso, né? É muita sacanagem, meu, os caras que fazem uma coisa dessa aqui, ó. Depois que resgatou a cachorrinha do mar, Renato decidiu parar para abastecer a embarcação. Mas quando chegou no pier, ela pulou do barco e desapareceu. Ficou preocupado? Bastante preocupado mesmo, bastante preocupado ao ponto de eu até postar nas redes sociais, né? A notícia da fuga logo se espalhou entre os moradores e foi parar em Paranaguá, no outro lado da região. Até que chegou aos ouvidos do João e da Letícia. O casal faz trabalho voluntário em uma ONG de proteção animal.
Ela foi encontrada bem debilitada, com vários machucados pelo corpo, muito faminta e bem medrosa. Olha a cachorrinha que foi resgatada no mar. Estes vídeos foram gravados no momento em que eles encontraram a cachorra perdida na cidade. Olha o desespero para comer um sachê. Isso que a gente resgatou ela, eu olhei para aquele olhar dócil dela, falei, não tem como, a gente vai adotar mesmo assim. Meu Deus, ela tá morta de fome, gente. Calma, vamos comer, vamos. Meu Deus. Serena foi vacinada, recebeu um reforço na alimentação, ganhou peso e agora só recebe carinho. Ela tá relativamente bem, ela tá um pouco magra, desnutrida, né? Até porque a gente não sabe quanto tempo ela ficou nessa situação, mas nada que a gente não seja difícil de recuperar. Agora eu vou falar mais baixinho, porque a Serena tá no meio de um exame de ultrassom. É que a doutora Fernanda e o doutor Vinícius descobriram que a Serena tá grávida. Tem quantos aí dentro, doutora? Tem aproximadamente 3 bebezinhos, mas pra gente ter certeza, tem que esperar um pouquinho e fazer outros exames. A Polícia Civil do Paraná agora tenta descobrir se foi ou não crime de abandono. A principal linha de investigação é a prática do abandono contra essa cadela. Apareceu inicialmente uma pessoa dizendo ser o tutor dessa cadela. Ele disse que estava em alto mar e a cadela pulou. Quando ele chegou em terra, ele teria percebido. A pessoa que abandona um animal pode pegar até 5 anos de prisão, além de pagamento de multa e proibição de ter outro animal. Quase uma semana depois do resgate inusitado, a saudade bateu. Ô, Sereninha! Tá mais gordinha! Qual que é a sensação agora, hein, Renato, de ver ela assim? Pois é, uma sensação de dever cumprido e de ver ela sendo bem cuidada por essa família. Guria mais bonita, hein? O Jornal da Record está terminando aqui. Nós voltamos amanhã com outras informações para você, mas à 00:30 tem uma nova edição do JR. Você pode assistir a edição de hoje completa ou ouvir a nossa versão em podcast em todas as nossas plataformas digitais e no Play Plus. E também não se esqueça que a nossa programação está ao vivo de graça no Play Plus. Agora você fica com Paulo Apóstolo e logo depois de Reis tem Doc Investigação. A Thaís Furlan entrevista com exclusividade o serial killer de Contagem, que aterrorizou Minas Gerais. Não perca. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite. Até lá. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.